Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio em que vamos falar sobre o momento do Alvinegro, seja nos bastidores, seja no campo de jogo. O time está fazendo contratações na abertura de janelas de transferências, vamos trazer análise aqui de toda essa questão burocrática do Ceará e também desses atletas que estão chegando para reforçar o time do técnico Léo Condé. E hoje, para afinar o papo junto comigo, J. Rômulo, narrador aqui do Sistema Verdes Mares, da Rádio Verdinha. Jotinha, mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter você aqui. Satisfação é minha, meu querido Samuel Conrado, de estar aqui mais uma vez para falar com o torcedor do Ceará, analisando esse momento da equipe do Ceará, momento de reformulação, dentro de uma temporada, e a gente vai bater esse papo aqui com você para o torcedor do Ceará. Exatamente. E para poder trazer também uma análise das arquibancadas, de como que tá o termômetro, um cara que tem essa questão do humor, trabalha junto ao Ceará Sporting Clube com seus vídeos, Victor Manuel, cara que tá à frente ali do Passado de Glórias no Instagram, mais de 30 mil seguidores por lá. Victor Manuel, muito bem-vindo aqui ao nosso Cearacast. Tudo bem contigo? Tudo bem. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos aqui bater um papo do maior alvinegro desse planeta. Exatamente. E para falar sobre esse Ceará, a gente inicia trazendo essa questão dessa expectativa e a frustração que hoje ainda existe, né, Jotinha e Manuel? Porque o Ceará tem essa questão de um time que estava ali nas cabeças, né, por ser uma equipe com maior investimento ali, tá entre os 3 times com maior investimento da Série B, mas que hoje está na segunda página da tabela, próximo do Z4, também tem ali uma pontuação de 5 pontos em relação ao G4, mas está mais próximo da zona de rebaixamento. Essa frustração, como é que vocês avaliam essa questão da frustração, esses 4 jogos restantes do primeiro turno? O que o torcedor do Vozão está sentindo nesse momento, Manuel? Que o time não consegue engrenar e vir numa sequência negativa na segundona? Cara, se tratando da torcida, a gente nunca tá satisfeito nem quando o time empata, imagina quando tá perdendo, né? Uhum. Ainda mais se tratando do momento que o Ceará vem vivendo desde o ano passado, de não ter conseguido fazer uma boa campanha em 2023 e tá na parte de baixo da tabela em 2024, a torcida tá apreensiva e eu acho que para esses 4 jogos que restam aí é pelo menos 2 vitórias e 2 empates no mínimo, para conseguir continuar brigando ali na parte de cima, né? Uhum. E é uma situação, né, Jotinho, que o Ceará vem numa sequência de 7 jogos com apenas 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. A gente até mesmo da imprensa não esperava um desempenho tão abaixo do Ceará nessa sequência na Série B, né? É verdade, Samuel. E essa frustração, ela passa, na minha opinião, em relação a uma falta de preparação melhor. O Ceará não se preparou assim a contento para uma Série B, porque você vê que em meio ao campeonato já troca de treinador, já não poderia fazer contratações, né? O Ceará, infelizmente, não tem um elenco assim vasto, tem um elenco enxuto, onde peças não renderam o suficiente que eram para render, né? Então o Ceará, na minha opinião, faltou mais um pouco de preparação para disputar uma Série B. O Victor Manuel pontuou há pouco, que o Ceará não fez uma boa campanha, realmente não fez em 2023, né? Caiu 2022, todo mundo esperava, e até nós da imprensa, eu já pontuava dizendo o seguinte: não, o Ceará vai subir a primeira divisão nesse primeiro ano de retorno à Série B. Mas me enganei profundamente. Não se preparou o Ceará em 2023 para voltar à Série B e começou 2024 não se preparando. Teve um ano bom em relação a conquistar o Campeonato Cearense, evitando um hexa do Fortaleza, que foi um ponto positivo, né? Há 5 anos o time não ganhava um campeonato cearense, o que é frustrante, uma disputa de um campeonato cearense onde só chegam Ceará e Fortaleza, e você passar 5 anos sem ganhar um campeonato, o torcedor do Ceará também estava frustrado em relação a isso. Ainda bem que conseguiu o hexacampeonato, mas o hexacampeonato não apaga o sonho do torcedor do Ceará. O torcedor do Ceará quer voltar à primeira divisão. Estava bem na 5 anos seguidos, não era para ter deixado esse time cair, né? Mas no momento que caiu, era para ter arregimentado todas as forças para voltar logo à primeira divisão. Você vê o sofrimento que o Ceará está passando na Série B. Falta de investimento, né? Não tem recursos para isso. Cair de divisão para uma Série B, fecham-se as portas financeiras, né? Os recursos que o Ceará tem é bem menor. Estando na primeira divisão, algo bem melhor. Mas é esperar que essas mudanças agora, eu até usei um termo
que a gente usa comumente, né? Antes tarde do que nunca, né? Para que possa se arregimentar fora de campo e isso vir para dentro de campo e esse time poder brigar pelo acesso à primeira divisão. Eu sei que a gente está também próximo do Z4, mas tem 5 pontos de diferença pro G4, né? Então, daria sim. Eu também ponderei aqui no Sistema Verdes Mares ontem, no Show do Esporte, que 2 empates, 2 vitórias, dá para o Ceará se engajar ali perto daquela turma do G4, não se desgarrar muito. E até o pensamento do elenco do Ceará e do treinador Léo Condé é justamente esse. O Condé, depois da derrota para o Paysandu, ele fala que a ideia é trazer desses pontos que ainda restam a disputar, né? São 12 pontos a disputar ainda do primeiro turno, trazer ali uma pontuação que deixe o Ceará com pelo menos 9 pontos ganhos, né? Para ter uns 27, 28 para começar o segundo turno com uma expectativa melhor. E na coletiva do Facundo Barceló, antes de enfrentar a equipe do Avaí na sexta-feira, ele fala também disso, né? Ele evita falar da zona de rebaixamento para projetar o time em relação ao G4. E aí, falando desse momento do Ceará, tem até aquela questão que o Wagner Mancini, no começo da Série B, ele disse que o campeonato estadual meio que deixou o time ludibriado um pouco no começo da competição, coisa que também no ano passado aconteceu, né? O Gustavo Mourinho, ele cita que a Copa do Nordeste tirou a atenção do Ceará naqueles 2 jogos iniciais, contra o Oeste e contra o Guarani, né? Queria saber de vocês também se, neste momento do Ceará, por conta das coisas não estarem funcionando como deviam, existe um culpado para este momento do Ceará, as coisas não estarem acontecendo no campo? Cara, em relação ao ano passado, realmente o Ceará estava naquela reta final ali de Copa do Nordeste e também de Campeonato Cearense, e começou a Série B, 2 derrotas, né? Aí só veio ganhar depois que o Mourinho saiu, acho que contra o ABC no primeiro... Lá do Frasqueirão, né? Primeiro jogo do... Barroca. Do Barroca, exatamente. E aí esse ano eu acho que acontece novamente, e também tem um ponto que também se repetiu do ano passado, que foi, ano passado a gente teve o Eric negociando com outro clube e teve uma queda de rendimento. E esse ano, de novo, um Eric, só que não o mesmo, o Eric Puga. Quando começou a sair as notícias, a gente viu uma queda de rendimento do Puga, e talvez também por ele ser mais novo, acho que aquele ímpeto dele tá querendo sempre estar mostrando serviço, dele tá tomando decisões erradas de quando é pra tocar ele chuta, quando é pra chutar ele toca, quando ele não pode driblar ele vai lá e dribla, querendo passar por dentro do jogador. E eu acho que isso acaba atrapalhando, e novamente eu acho que o título do campeonato estadual deu um sossego pra diretoria, eu acho, que não podia ter acontecido. Acho que era mais importante que o Ceará não ganhasse nenhum título, mas subisse, do que ter ganhado e não subir. Porque eu acho que isso afeta muito mais o financeiro, o psicológico, tudo ao redor do clube, não subir, do que apenas um campeonato, né? Exatamente. E essa questão é uma discussão que a gente faz também aqui no Sistema Verdes Mares em relação a isso, né, Jotinha? Porque teve aquela questão que o Ceará conquistou o título, mas todo mundo falava que a ideia inicial e o principal objetivo era a Série B, e mais uma vez o Ceará tentando ajeitar, né, colocar uma roda num pneu, como é que fala? Trocar o pneu com o carro em andamento. E agora a gente viu que o Ceará, na janela de transferência, começa a fazer essas mudanças, até mesmo com a chegada de um CEO para tentar organizar o financeiro e a questão mais burocrática do time, deixando o João Paulo mais pro futebol mesmo. Samuel, em relação, vou só voltar um pouquinho aqui atrás, olha, começa um ano, o Ceará é um time grande, é um time que tem mais de 1 milhão de torcedores. Então o Ceará não pode se deter a só jogar bem uma competição. A minha opinião é essa, entendeu? Eu acho que, por exemplo, começou a temporada de 2024, o Ceará teria que lutar para evitar um ex-campeonato do Fortaleza, como conseguiu, teria que colocar em pauta, voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste. Time que é grande não pode pensar só em uma conquista durante um ano, não. Eu sei que a conquista e o foco principal era voltar à Série B, à Série A do Campeonato Brasileiro, mas não impediria, se o Ceará tivesse se estruturado para ganhar o Campeonato Cearense, voltar à primeira divisão e fazer uma boa competição também na Copa do Nordeste. Afinal de contas, o Ceará é uma camisa grande desse futebol brasileiro, é uma camisa pesada, é um time que tem tradição, é um time que tem apaixonados. Aqui o Vitor Manuel está conosco aqui, né? Ele é um apaixonado, torcedor do Ceará. Então, assim, eu acho que é muito pouco para uma massa como a massa do Ceará, só pensar em um alvo durante uma temporada. O Ceará tem que pensar, no mínimo, em 2 alvos, conquistar 2 alvos durante uma temporada. Porque, meu amigo,
a gente vê, e não estou fazendo comparação nenhuma, você vê o adversário, né? O adversário do Ceará, o principal adversário, está aí conquistando ano a ano posições dentro do cenário esportivo nacional. E o Ceará ficando atrás. Então tem que parar com isso. Essa reformulação agora, e você fala sobre o CEO, né? Que é o Bittencourt, Isso, Danilo Bittencourt. que veio do Bahia, né? Exato. É aquilo que eu falei e vou repetir. Antes tarde do que nunca. Porque uma casa, ela tem que começar pelo alicerce, né? Então, começar uma estrutura para que possa colher os resultados no final de uma temporada. É em meio a uma competição, é quase já na primeira volta, terminando, faltando 4 jogos para terminar a primeira volta do Campeonato Brasileiro, mas antes tarde do que nunca mesmo, que ele chegue, que ele arrume. Acho que essa gerência, ele vai ficar mais na parte executiva, né? Isso. E o João Paulo Silva, o presidente, vai ficar mais ligado à área do futebol, né? Exatamente. Tomara que essas coisas se alinhem e o Ceará consiga realmente trilhar agora o caminho certo, né, para tentar voltar à primeira divisão, porque passar mais um ano, amigo, 3 anos seguidos dentro de uma Série B do Campeonato Brasileiro, isso vai fazer com que afaste o torcedor, embora a gente saiba que a paixão é maior do que qualquer situação, né? Eu já vi nessa minha vida como narrador esportivo, 34 anos de profissão, eu já vi muita gente chateada com o Ceará. No término de uma temporada, começa a temporada, já começa a se animar, mas um dia isso cansa também o torcedor, né? Então tem que fazer tudo para que não possa perder esse contato, esse carinho da torcida. Até porque, se ficar mais um ano na Série B, a receita do time no ano que vem vai cada ser vez Mais mais, uma né? vez. uma situação mais delicada, né? E até trazendo o que o Vitor Manuel trouxe pra gente, em relação ao Eric Pulga, né? Mais uma vez a gente vê isso acontecer novamente, né, Jotinha? É verdade. Um cara que começa muito bem, tem 11 gols marcados em toda a temporada, é o artilheiro do time, é o destaque ainda do Ceará na temporada, mas que na Série B tem apenas 2 gols marcados. Não apenas falando de números, mas o desempenho dele em campo, ele não é aquele jogador como era no início do ano. Um cara que fazia a diferença de realmente no ataque do Ceará. Até o João Paulo Sanches, quando ele veio aqui, ele disse, né, que o Eric Pulga era um cara que seria visado na Série B. A gente imaginava que a marcação para cima dele seria dobrada, seria mais complicada, porque os times já estudam o Ceará desde o começo do ano. Mas é uma queda de rendimento que tem muito disso também, né? A cabeça do atleta fica, às vezes, vislumbrada com outras situações. Não estou falando que isso está acontecendo com o Eric Pulga, mas que pode acontecer também e não conseguir desempenhar no campo, né? É verdade. Esses 2 aspectos que você elencou agora. O primeiro, como o Vitor Manuel falou, né? Um jogador novo que é, assim, ventilado por grandes clubes, e a gente não pode negar isso. O Corinthians é um time em nível mundial, né? Sim. E outra coisa também que você foi muito feliz agora ao pontuar. A previsibilidade do ataque do Ceará só com o Eric Pulga. Isso é muito ruim para o futebol, até para o próprio jogador. Ele é um cara novo, ainda bem que ele correspondeu às expectativas lançadas sobre ele, né, Vitor? Sim. Porque o Eric Pulga, ele tem sido realmente o destaque, não só assim, só da peça de ataque do Ceará, mas como um todo, ele tem se destacado, né? Principalmente no início da temporada. Mas esses 2 aspectos, eles são importantes. A cobiça dos clubes por ele, né? E também essa previsibilidade do Ceará. Quem puxava os ataques do Ceará? Só o Eric Pulga. Então o Ceará, ele deveria ter um outro do lado direito ali para fazer o que o Pulga faz do lado esquerdo. Tomara que daqui a pouco a gente vai entrar nesse tópico, né, das contratações, tomara que as contratações que venham, elas possam suprir essas necessidades da equipe do Ceará e o Eric Pulga não seja tão assim marcado dentro de campo, porque toda a bola é para ele, ou era assim, né? Toda a bola era para o Pulga e ele correspondeu. Mas esses aspectos são interessantes de a gente salientar mesmo. A cabeça do jogador, é claro que ela muda um pouco, né? Ele vai ter uma projeção em nível nacional, né? O Corinthians disputa outros títulos que o Ceará não, né? Em nível até internacional. E aí mexe sim. Mexe com qualquer jogador e o Pulga não seria diferente. Sim. E esse lado também da marcação forte sobre ele. A gente viu o time do Ceará jogando, o Eric Pulga pega a bola, tem um marcando ali, tem outro mais atrás, são 3 jogadores ali marcando o Pulga. E teve até um jogo passado que nós narramos, o Ceará perdeu para o Paysandu, ele foi caçado em campo. Sim. Faltas que o juiz não deu, param ele na pancada, porque ele tem uma condição técnica muito boa e isso é inegável. Exatamente. E aí, partindo para essa questão de contratações, né, Manuel e Jotinha, o Ceará já traz aí o Lucas Ian, que é a primeira contratação da janela de transferências,
É um cara de 24 anos, que tem 20 jogos na temporada, 6 gols marcados e que atua preferencialmente naquele lado direito. O que é um gargalo do Vozão desde o começo do ano, né? Não teve ninguém que assumiu aquele lado ali do time. Desde a saída do Eric, que foi pro São Paulo, né? Exatamente. O Ceará não trouxe ninguém para poder fazer aquela vaga ali e assumir a titularidade de fato. Facundo Castro passou, o Ailon também passou, o Saulo Mineiro, improvisado, também atuou por ali, mas não conseguiu segurar a posição. A expectativa em cima do Lucas Ian é alta em relação a isso, porque é um cara que chega com essa ideia de ser um cara que balance as redes também, né? Cara, eu acho que a expectativa é grande justamente pela carência que o Ceará tá tendo nessa posição há muito tempo, né? A gente viu que o Ailon, ele rendeu mais como centroavante, só que ele falou, eu não gosto de jogar centroavante, vou jogar na ponta, não rendeu na ponta, aí fica aquela briga entre ele e o Saulo de estar trocando de posição durante o jogo, não dá certo. Sim. O Facundo também foi o Facundo Castro, foi uma quebra de expectativa da torcida, porque todo mundo tava botando muita confiança nele, aquele jogador raçudo uruguaio, mas também não correspondeu em campo, e eu acho que tem que ter uma pessoa ali, como o nosso querido Jotinha falou, para dividir a responsabilidade com o Pulga, porque todo mundo já sabe o jogo do Ceará. Passou do meio de campo, a bola sempre vai para a ponta esquerda, que é pro Pulga, para ele tentar driblar, para tentar puxar o contra-ataque, e tem que ter alguém para chamar a responsabilidade do outro lado também, porque a gente sabe que os laterais do Ceará direitos, que é o Rafael e o Rai Ramos, ambos são mais ofensivos do que defensivos. Sim. Então, tipo, eles chegam com muita presença na área, mas na hora de defender, os caras não conseguem voltar. E aí, se você já não tem um ponta de posição, um bom para atacar e ajudar na defesa, já complica também aí o sistema defensivo com os laterais, que tem que subir para atacar e não consegue voltar para defender. Isso. Né? E é um detalhe interessante isso, né? Porque o Rafael Ramos, agora nos últimos jogos, ele tem ganhado a titularidade por conta disso. É um cara que chega mais próximo ali da grande área adversária e fez um belíssimo gol contra o Paysandu, diga-se de passagem, que pintura, né, Jotinha? A gente tava nesse jogo. É verdade, estávamos nesse jogo e foi realmente um golaço, né? Ele pegou bem, e uma jogada iniciada pelo Pulga, né? Sim. Na jogada do Pulga, a bola para ele, ele soltou aquele bombaço, né? Bem antigo esse termo, mas é válido. Uma bomba realmente para estufar às vezes do Paysandu. Mas assim, ó, também eu concordo com o Vitor. Não se pode criar uma expectativa muito forte sobre um jogador que... Ele tem até um detalhe que eu estava pontuando também durante a semana. Ele vem do Confiança, né? Isso. Apesar de ter sido jogador lá do Japão, né? Mas ele tem origem do Confiança. O Ceará se dá bem quando traz jogadores do Confiança, boas né? recordações. Boas recordações. Você vê, o Valdo, zagueiro que hoje está no Japão, veio do Confiança. O Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, também veio do Confiança. O Richardson, que está aí, né, também teve no Japão, voltou para o Ceará. Foram jogadores, os três, do Confiança. Então que ele venha com essa marca de que o Confiança sempre cede bons jogadores para a equipe do Ceará. É claro que isso a gente não pode levar em conta, né? Só porque veio de um time, os outros acertaram, ele vai acertar também? É claro que não. Ele vai ter que mostrar serviço, né, para vestir essa camisa da equipe do Ceará e se destacar como os demais se destacaram. Mas assim, a expectativa é que ele vem de uma temporada que ele tem 6 gols, né? Pelo time do Confiança, né? Isso. Mas assim, jogar Ceará, com todo respeito ao Confiança, é algo diferente, né? O Ceará está tanto acima mais que a equipe do Confiança, sem desmerecer o time sergipano, claro. Mas assim, é muita responsabilidade. Pressão, né? Muita pressão. A torcida, né? então. A torcida do Ceará, ela talvez até pelo momento, pela situação que vive o Ceará, já 2 anos nessa Série B, ela cobra mais do que o que deveria cobrar, né, do jogador. Eu peço até que o torcedor do Ceará que tenha um pouco de paciência, né, com o jogador. Não é com a situação do Ceará, já expedir isso ao torcedor do Ceará é realmente assim inconcebível. Mas ter paciência, né, com o Lucas Giante, está chegando aqui agora, vai se adaptar à equipe do Ceará e tomara que ele faça diferente do Facundo Castro, que ele faça diferente do Janderson, que já não está mais aqui. Nossa. Né? Boas lembranças, né, Vitor? Chega, deu um frio na barriga. Amigo. Pois é, tomara que ele não faça, né? Como esses aí que já passaram aqui, estão ainda no Ceará e ainda não rendam. Tomara que ele chegue aqui e comece a mostrar desempenho, caia nas graças do torcedor e ajude ao Ceará a ter 2 pontas, porque um time de futebol não pode ter só um jogador, escorar só num jogador para que ele possa resolver tudo, que não dá.
Exatamente. Tem até uma das que diz, né? Uma andorinha só não faz verão. Né? Exatamente. E o detalhe é que o Lucas Dieng, ele vem para ser esse cara que joga como segundo atacante, como um ponta direita, e vem com essa expectativa, né? Jogador que vem do Confiança sempre tem uma confiança maior ali nele para que dê certo o negócio. É e a gente espera que dê certo também aqui com o Lucas Dieng, né? Tem toda essa perspectiva positiva. Além dele, tem a situação do volante Andrei, né? Que é um atleta mais jovem também, de 26 anos, tem apenas 7 jogos no ano, porque no ano passado ele sofreu uma lesão no joelho. Aí ele ficou um período longe dos gramados, teve até um problema ali nos burburinhos, nos bastidores com relação ao Coxa Branca, com o time lá de Santa Catarina, com o time de Curitiba, porque tava tendo a ideia de que ele não queria jogar no Curitiba na Série B. Só que ele veio a público, disse que não existia essa história, que ele queria jogar no Curitiba, ele pertencia ao Coxa e queria jogar até o final do seu contrato, que era em 2025. Só que a situação não estava muito boa, o clima não estava legal para ele, e até vendo nas redes sociais o pessoal, os torcedores do Coritiba, criticando a diretoria por ter liberado um jogador e reforçando o adversário direto, né? Que, na final de contas, o Ceará é visto por esses clubes como um adversário direto na luta pelo acesso. Então, o Andrei, chegando no Ceará, um volante com um passe mais refinado, era uma posição carente também no elenco do Vozão, na visão de vocês? Cara, eu acho que a posição que o Ceará menos precisa hoje é de volante, até porque contrataram o Deluca há pouco tempo. Sim. Né? E o Deluca também é um volante mais de saída de bola, apesar de que eu discordo um pouco dele estar sendo titular, porque acho que o Richardson é um que tem mais bola para jogar do que ele, o Jean Irmer, apesar do Jean tava jogando na zaga, né, até um dia desse. Então acho que volante não era uma posição de carência do Ceará. Então acho que tinha que focar um pouco mais naquele camisa 10 ali, o cara para fazer o meio de campo do... Que não tem ainda, né? Isso. É o que eu tava até comentando com o pessoal do Ceará. Eu acho que hoje é pro Ceará, né? Não tô falando para outro time, mas pro Ceará hoje é muito mais importante você ter um camisa 10 que ele arme muito o jogo, que ele faça a bola chegar no ataque, porque hora ou outra a bola vai entrar. Diferente de hoje você ter um Mugni, que é uma incógnita, ou ter o Recalde também, que tá aí, entrou no segundo tempo, foi expulso no final do jogo. Então, tipo assim, não é um cara que entra e decide, não é um cara que toma o meio de campo para si. E aí, como é que você vai fazer gol se o time não cria? Você não tem um jogador para criar. Então, acho que hoje é muito mais importante o Ceará ter um camisa 10 e uns pontos para conseguir armar o jogo pro centroavante fazer, porque o Saulo tá longe de ser ruim. Talvez seja uma fase. Agora, o Barceló também é matador, mas a bola não chega pro Barceló. O Barceló se mostrou por várias vezes esse ano que se a bola chegar em boas condições, ele faz. Inclusive, naquele jogo do CRB que foi no Presidente Vargas, ele não tinha condição de fazer o gol, porque a bola tava meio mascada assim, ele botou um pouquinho na frente, fez gol. Então, tipo assim, eu acho que ele tem faro de atacante nato, né? Mas eu acho que precisa de um time que monte jogadas pra ele. Hora ou outra a bola pode entrar. Mas sem gente pra armar, acho que não. Então, acho que o Andrei pode ajudar, mas eu acho que não era a principal função, a principal posição... A posição carente, né? Isso, que o Ceará tava precisando. Você também acredita nisso, Jotinho? Concordo, sim. Ontem, até quando a gente, aqui no grupo, né, foi dada essa possível contratação do André, e na época era possível, né? Você já confirmou, ele vem para o Ceará. Eu citei assim, eu disse, o Ceará precisa de um homem que faça gols. Já tem muitos volantes no time, se você for observar bem, tem Richardson, Deluca, tem Jean Irmer, tem mais quem? Me lembra aí, Samuca. 3... o Mugni, né? Lourenço, que não é que o meia, o Lourenço. Ali, né? Esse até se destaca mais, porque o Castilho Lourenço... que saiu também, né? O Castilho saiu. Eu acho que o André, ele chega pra suprir a ausência do Castilho também. É não verdade. sei se ele é um cara que pode atuar um pouco mais à frente. A gente vai ver isso aqui no Ceará, né? O Deluca seria esse cara que também poderia atuar um pouco mais à frente, mas ele joga como primeiro volante por conta dessas ausências, né? Mas vamos assim, ver aí, né? É aquilo, ó, aquele adagio que diz, faça o seu que eu faço o meu, né? Então, volante de marcação, volante é tido mais ali para cobertura da zaga, né? Isso. Aí você tem que ter um homem de ligação. O Ceará não tem um homem de ligação. Quando trouxe o Jean Carlos, a gente pensou que o Jean Carlos ia ser esse homem, né? Para continuar no Ceará, porque ele é um baita jogador, mas infelizmente aqui não rendeu. Né? Eu criei expectativa com o Jean Carlos. Verdade. No ano passado foi o jogador que eu mais assim criei assim, pô, esse cara vai fazer história, vai ser um ídolo do Ceará, mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu, a gente ainda tô por descobrir por que não, porque no Náutico ele jogava pra caramba, né? No Juventude tá No fazendo Juventude gols. também. No Juventude, hoje, inclusive o time do Juventude empatou o jogo agora essa semana, que foi gol
dele, né? Sim. O gol do empate foi dele. Fez gol ontem também. Pois é, com a categoria Isso. impressionante, ele fez o gol de empate do Juventude. E assim, o Ceará tem que ter realmente esse homem de ligação, esse homem que chegue batendo também para o gol, porque ele, o meia, ele tem também aquela oportunidade de chegar e bater, fazer seus gols, né? Uhum. E o Vitor Manuel estava ponderando isso, ó. Não se pode nem cobrar do centroavante. Se a bola não chega, meu amigo, o cara tá lá, ele fica ali feito boi de piranha, né? Marcado ali por todos ali, zagueiro marcando, a bola não chega. Quando chega a bola venenosa. Aí como é que o cara vai fazer gol dessa forma? Se a bola não chegar. Se não tem também pontas para chegarem ali, para cruzar também os laterais. Os laterais será até vão, né? Como você pontuou. Uhum. O Rafael Ramos, o Rai Ramos, o Matheus Bahia lá pela esquerda. Mas é muito pouco. O Ceará tem que ter um repertório mais assim diversificado no jogo, né? E isso vai caber ao Léo Condé. Mas aí, para cobrar do Léo Condé, ele tem que ter peças também, né? Uhum. Para poder fazer esse time correr, fazer esse time jogar, buscar gols. Porque o Ceará hoje está precisando de vitórias. E só ganha jogo se fizer gols. Tem que arrumar a defesa para não tomar muitos gols, como tem tomado, né? O Ceará tem tomado muitos gols também, e fazer gols para poder ganhar. O importante do Ceará hoje é ter realmente esse lado positivo de chegar no ataque, marcar gols e arregimentar ali atrás para que não tome tantos gols. Exatamente, tem que ter esse equilíbrio, que até o Facundo Barceló, ele citou isso na coletiva dele, né? Um time que tem uma boa eficiência no ataque, mas na defesa vem deixando a desejar. E aí eu já vou para outro tópico, porque o Ceará também está tentando se reforçar nesse setor, né? Tem muita questão de lesão com o Ramon Menezes, com o Matheus Felipe. Teve a saída do Jonathan, né? Um jogador que estava fazendo assim um crescimento, uma evolução que a gente admirava de fora do atleta, mas que ele foi pro Cruzeiro, custou ali 8 milhões de reais ao time cruzeirense, que pagou ao Ceará Sporting Clube. E o Vozão tá de olho aí em repatriar outro atleta, né? O Marcos Vitor. Um jogador que foi formado na base do Ceará, veio do Floresta, jogou por aqui no Sub-20, depois foi pro Bahia e tá encostado lá. Tem apenas 5 jogos com o time do Rogério Ceni, né? O Ceni não é um cara muito de utilizar atletas da base, ele prefere os cascudos. Jogador já feito, né? Exatamente, ele prefere os caras mais cascudos. Foi aqui no rival do Ceará e tá sendo assim também lá no tricolor da Bahia. E aí o Marcos Vitor, na visão de vocês também, seria um cara que poderia ser uma boa pro Vozão, já que na zaga o time vem deixando a desejar, principalmente por conta dessas ausências que vira e mexe tem no time do Vozão? Cara, eu acho que sim. O Marcos Vitor, quando chegou no Ceará, ele foi muito bem, né? Um ano que a gente tava muito mal na defesa, que foi o ano do rebaixamento, 2022. Isso. Ele fez ali uma dupla de zaga que era sempre ele e outro. Nunca ele saía, mas Marcos Vitor e Lacerda, Marcos Vitor e Luiz Otávio, nem lembro que eram os outros zagueiros, mas era sempre o Marcos Vitor e o Thiago Panhussá. E era sempre o Marcos Vitor e outro. Eu me lembro muito bem de jogo do Flamengo, aquele que inclusive o Nino Paraíba fez um gol de falta lateral, né? Ele jogou muito naquele jogo do Flamengo, aquele jogo contra o rival também, sim, pelo Brasileirão, que ele bota o Thiago Galhardo no bolso. E aí eu acho que é uma posição que o Ceará tá precisando. Hoje a defesa do Ceará, se tratando 2 zagueiros, eu acho que o Ramon já não é um menino, né? Ele não é novo. Acho que tem a questão também da parte física dele. O Matheus Felipe eu nem acho tanto, mas o problema do Marcos Felipe, eu acho que ele tem um temperamento muito forte. Tipo, ele toma muito cartão, você pode pegar aí, os jogos que ele teve, quase todos ele tomou cartão amarelo. Isso. E alguns ele tomou vermelho. Acho que ele foi expulso 2 vezes esse ano já. Então, ele tem uma saída de bola pelo alto muito boa, o Matheus Felipe, mas eu já não acho pelo chão. Acho ele um zagueiro bem mais ou menos. E o Jonathan trouxe uma solidez defensiva enorme pro Ceará e a gente acabou perdendo ele pro Cruzeiro. E aí ficou essa incógnita na zaga, né? E aí tem o David Ricardo também, que tá sendo inconstante esse ano. Ajudou muito o Ceará já, mas ele tá com aquele velho problema de tomar a bola nas costas. Né? E o Ceará tomou, acho que inúmeros gols, quando o David Ricardo tava jogando pela lateral, improvisado. E também agora com a zaga, ele no jogo do Santos. Ele ficou meio perdido, acabou perdendo a bola. Sorte que o Richard salvou ele. Então, acho que o Marcos Vitor seria uma boa. Ele, inclusive, tá aqui na capital, né? Exatamente. Ele tava, acho que era antes de ontem, num jogo de X1, lá no Vem tá por aqui? Então facilita as coisas, né? Ele tá aqui. Aí a galera tá achando que já tem alguma coisa embolada aí nesse meio, né? Mas o Marcos Vitor é um bom jogador e eu
quero que ele venha. Até a situação, né, Jotinha? O Ceará vai enfrentar aí a disputa de outras equipes, até o Vasco tá de olho no Marcos Vitor, mas aqui no Ceará, jogando uma Série B, eu acho que ele teria mais possibilidade de ser titular. E eu acho que é isso que tanto ele como o staff do jogador querem, né? É que ele seja visto pro mercado e não fique ali no banco de reservas. Então o Vozão seria uma boa, até mesmo para contar com um atleta que tem essa questão de ser um zagueiro parecido com o Jonathan, né? Que tem um passe mais refinado e que ajude bastante ali na solidez defensiva. É verdade. O Marcos Vitor, você fala dessa... Marcos Vitor, aliás, né, ele tem essa... O Ceará vai enfrentar essa concorrência com times da primeira divisão, mas o ambiente que ele já saiu daqui, né, para o Bahia, ele já conhece esse ambiente do Ceará. Também acredito que ele deve ser titular se voltar para a equipe do Ceará. A probabilidade dele ser titular é bem maior do que no Bahia, né? Bahia tem diversos outros jogadores e compra jogadores como está querendo já levar uma promessa lá do futebol uruguaio, né? Trazer esse jogador lá para Boa Terra, né? Ele tem que ter bala na agulha e tá tendo. E tem, Bahia, né? A SAF do Bahia é forte demais, né? Dinheiro ali é o que não falta, né? Poderia até prestar um pouquinho pra gente, É né? verdade. Tá precisando, né, Jotinha? É verdade. Mas assim, é um bom jogador, conhece o ambiente, já vestiu a camisa do Ceará, seria um reforço espetacular para a equipe do Ceará. Eu acredito também que o Ceará não vai precisar só de um zagueiro não, viu, o Vitor Manuel? O Ceará vai precisar demais, sim. Porque, ó, as inconstâncias do Ramon Menezes, do Matheus Felipe, e agora até do David Ricardo, que também, né, é um baita jogador, que sempre é ventilado, inclusive até para jogar fora do Brasil, né? Ainda não se concretizou nenhuma proposta assim para ele, mas sempre o nome dele é ventilado, né? Ainda bem, perder mais um, né? Meu amigo. E um jogador jovem, né? Um cara que tá sendo titular, tem 26 anos, assim, é ele. O David Ricardo, não, tem 21. 21? 21, ele é muito novo. Muito novo, é um jogador que ainda tem muito a dar para a equipe do Ceará. O jogador vive fase, né? Uma fasezinha ruinzinha, mas quando o time começar a engrenar, eu acho que ele tem cacife também para lutar por titularidade na zaga do Ceará. Eu acho, assim... na verdade, eu não gosto, assim, desse duo de zaga do Ceará com o Ramon Menezes e o Matheus Felipe. Pelas inconstâncias... Fica pelos muito cartões, muito pesado também. Tem que ter uma zaga também mais leve, né? Jogadores mais dispostos. Até aquele gol que tomou contra o Paysandu, né? Foi 2 minutos de partida e o gol saiu no lado do Ramon Menezes. Não tinha ninguém na cobertura e um buraco com 1 minuto de jogo. Não entendi nada. 1 minutinho de jogo tomou um gol daquele que ali, inclusive até houve falha do Richard, que eu considero goleiraço, sou fã do futebol do Richard, mas naquele jogo ali ele ficou meio indeciso. Vai ou não vai? Foi no que tentou voltar. Aí o Nicolas, para prevalecer a lei do ex, né, faz aquele gol que quase o Richard ainda defende, né? Ainda pegou, né? Ainda pegou. Mas entrou, né? Se porventura ele não tivesse saído, tivesse permanecido ali, talvez não tivesse tomado aquele gol, né? Mas aí são coisas do acaso, é esperar que essas falhas não aconteçam. Mas o Marcos Vitor, se for contratado, a torcida do Ceará vai agradecer. É um cara que tem um carinho da torcida, né? Ainda mais por ser da base, a torcida tem essa questão de ter um pouco mais de paciência com ele, né? Tem um cara que chegou agora recente, o Gabriel Lacerda, que poderia ser aproveitado também na zaga. Né? Eu também acho que sim. Eu acho que o Gabriel Lacerda ele não é um mau jogador, não. Ele é um bom jogador. Você acha, Vitor? Cara, o Lacerda, ele... acho pós-pandemia ali, quando voltou ao público, né, 2021, foi na época que ele tava surgindo, assim, mais como titular ao lado do Luiz Otávio, né? O Lacerda, naquele ano, ele caiu nas graças da torcida, porque o Ceará tava numa fase boa, tava ali brigando por Sul-Americana, né? E aí eu me lembro muito bem que ele foi e fez aquele gol no final do jogo contra o Bragantino. Acho que foi o Bragantino, 2021. O Ceará tava perdendo de 2-0, ele faz o gol aos 40 e poucos minutos, e aí, de cabeça, aí ele sai... Não, o primeiro foi o Gabriel Santos, eu acho. E aí ele vai e faz o gol do empate no final do jogo, tipo, nos últimos minutos. E aí... Eu lembro desse gol. E aí o jogo termina 2-2 e o Ceará continua na briga pela Sul-Americana. Aí o Gabriel Lacerda começa a tomar a posição, eu não lembro de quem que era. E aí eu sei que ele faz gol contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, se eu não estou enganado. E aí ele começa uma sequência, eu acho que ele terminou o ano com 4 ou foi 5 gols. Sendo que ele começou a jogar ao decorrer do Campeonato Brasileiro. E ele também estava se mostrando um bom zagueiro. Só que aí, quando o Ceará começou a ter aquele deslize já no final do campeonato com o Thiago Nunes, ele foi perdendo posição. E 2022 foi um desastre para ele, né?
Ele conseguiu, toda vida que entrava, errava alguma coisa, e a torcida começou a pegar no pé, até que ele entrava, ninguém... vai sair alguma coisa ruim aqui. Isso. E o primeiro gol dele foi em 2022, né? Acho que a virada de 2023 é que começa mal. Mas o primeiro gol dele foi em 2022 contra o Bragantino mesmo, na 27ª rodada. Foi 2021, não? Isso, 2020... Foi, 2021 foi, 2x2 2021 foi, isso, na 27ª rodada. Que ele começa e faz o gol, e aí tem essa expectativa que ele faz mais gols naquele ano de 2021. Isso. E aí tem essa questão, né? Que é um cara que começa bem, depois tem essa questão de pressão existe em cima dele, e acabou que não desenvolveu aqui no Ceará, né? Agora é esperar nesse retorno dele pra ver como é que foi. Afinal de contas, ele foi até relacionado com o experiência internacional, né, também, Isso. né? Teve essa experiência, pode ser que tenha mudado mais, né, esse jeito de lidar com as pressões, né? Porque, na verdade, o jogador, ele tem que lidar com isso mesmo, né? Ora é aplaudido, ora é vaiado, faz parte do futebol, né? Eu tomara que ele tenha amadurecido. Eu acho ele um bom jogador. O relato que você e o Vitor fizeram sobre ele é interessante. É um zagueiro que fez 5 gols nessa temporada que vocês estavam relatando, né? Eu sou um tanto assim, meio complicado na memória. Eu vou até fazer um treinamento agora a partir de sexta-feira para aguçar mais a minha memória, né? Mas assim, tem que Mas cuidar, é treinamento mesmo? É treinamento mesmo? É treinamento, sim. Legal. Tem um órgão, eu não vou citar aqui o nome do órgão, né? Mas é um órgão governamental que você pode fazer treinamento, treinar seu cérebro para melhorar mais ainda a sua memória. E eu vou fazer esse treinamento para poder melhorar mais ainda, para lembrar de fatos, né, que eu vivenciei há muito tempo, lembrar disso. Eu sou péssimo de memória, viu, também. Até que esses anos de pandemia, o ano de pandemia eu não lembro de nada. Pronto, acho que depois dessa pandemia... Mundo, né? 2020 e 2022 eu confundo muito, tanto que eu tava falando com o Gabriel Lacerda, mas de fato foi 2021 mesmo que ele fez gol contra o Bragantino. Acho que depois dessa pandemia, ninguém é igual, né? É verdade. Nós sofremos duas realidades, uma antes e uma depois da pandemia. É verdade. Então eu estou fazendo esse treinamento aí, vou começar sexta-feira para poder dar uma melhorada aí na memória, que isso é muito bom. Mas assim, em se tratando, né, do Vitor, do Gabriel Lacerda, o Ceará deve dar assim, uma oportunidade para ele, até porque está necessitando também. A dificuldade de contratar, né? O Ceará tem esse problema financeiro também, né? E ir ao mercado tendo um jogador ali, trabalha esse jogador, dá uma chance também, porque é necessário sim o Ceará ter zagueiros, porque a temporada ainda é longa, né? Nós temos 19 jogos, mais 4 ainda restantes dessa primeira fase, são 23 jogos. O Ceará vai ter que prezar de zagueiro, vai ter que prezar de atacantes, né? Sim. Tem nessa pauta também atacantes, Samuca? Exatamente. A gente falou do Lucas Viana, mas o Ceará tá de olho em outros atletas também, né? Até mesmo o Thalisson, que é um jogador que atua no Red Bull Bragantino, tem 22 anos, e ele é um cara que pode vir para ser também mais um ponta com essa velocidade. O Ceará tá negociando, tem concorrência com outras equipes, então a gente ainda vai avaliando sobre essa chegada, né? E aí sobre o Léo Condé, a gente viu aí um recorte muito curto do treinador ainda, mas vocês já conseguem ver alguma coisa do técnico no time do Ceará, ou é pouco tempo ainda pra gente avaliar, até mesmo para fazer críticas ao Condé? Eu acho que tá muito recente para criticar, até porque também foi 2 jogos extremamente difíceis, né? Um contra o Santos, também que tá... Eu não sei nem se o Santos é o vice ainda, né? O Santos estava no G4 quando ele chegou. Incrível equilíbrio, né, cara? Isso. Um time perde uma vez, uma rodada ou duas, ele já cai assim drasticamente. Justamente. Né? Até 3 rodadas atrás, o Santos era o 7º, alguma coisa assim. Ele começou muito bem, né? E aí... O Santos é líder hoje. O Santos é líder com 28 pontos. Pronto. No recorte. Aí a gente... É uma coisa também que o Ceará tem que consertar, porque o gol do Santos sai de uma falta relativamente besta. O Ceará faz muita falta besta durante o jogo. E uma felicidade enorme do Otero fazer aquele gol ali, né? Sim. Que na minha visão, acho que dava pro Richard ter pego, mas não é a questão. E aí eu acho que o Léo Condé chega no momento que pegou essa sequência não muito fácil, que o Ceará precisa ganhar até o final do turno aí para se manter vivo. O jogo do Santos foi difícil, eu acho que também era pro Aderlan ter sido expulso, não só ele, mas o outro zagueiro lá também. Um foi, né? Aí ficou faltando o outro zagueiro e o Aderlan que faltaram matar o Pulga de porrada. Esse Aderlan aí deu raiva no jogo. Tu é doido, velho. sido expulso mesmo. Agora sim, uma coisa que a gente tem que falar também que o juiz deu cartão amarelo muito cedo e ficou com medo, acho, de expulsar. Eu acho que o cara tomou o cartão com 14, 15 minutos do primeiro tempo. E aí foi uma lapada seca. Foi, ele só chegava junto E mesmo. ele deu várias e várias no Pulga e a torcida louca já com o juiz, e aí, enfim. E aí o outro jogo foi contra o Paysandu, que também teve outra infelicidade, eu acho que infelicidade do Richard, né?
que ele sai naquele primeiro gol sem necessidade. Tomamos o gol e acabou. O Condé tinha uma tática pra fazer naquele jogo, acabou em 1 minuto. Cai por terra. O Acabou emocional em 1 do minuto. time já Depois daquele era. gol, toda a Preparação. expectativa que ele tinha, a preparação do Condé, foi por água abaixo. Justamente. E aí a gente toma um outro também, golaço também, lá do meio Foi. da rua, né? Então acho que não dá pra... Só tá brincando que o nome do cara parecia nome de cabeleireiro, né? De Isso. salão de beleza. Val Soares. né? Val Soares. E aí a gente teve 2 jogos que podia ter sido um pouco melhor, mas eu acho que não dá pra colocar a culpa do Condé, não, porque teve fatores que ele não tinha controle, né? Uhum. Até o elenco mais enxuto, né? Isso. Ele não tem um time assim, que não foi ele que montou. Ele tá conhecendo ainda as peças, mas tem muito jogador novo ali pra ele poder usar e colocar assim na fogueira num jogo tão Uhum. difícil como era contra o Paysandu. Então ele tá tendo um pouco mais de cautela até pra conhecer um pouco mais do time, né, Jotinho? É verdade. E, sobretudo, vocês alencaram isso aí, eu concordo, mas tem um fator ainda mais agravante, é que ele pega o Ceará do mesmo jeito que estava com o Mancini, porque não tem contratações, Sim. ainda não tivemos contratações para a equipe do Ceará. Só pode se cobrar do Condé quando ele solicitar e o Ceará atender. As peças que ele tem solicitado, creio que sim, né? O departamento de análise de desempenho do Ceará, junto com o treinador, porque quem vai trabalhar no campo com os jogadores é o treinador. Então, sim, aí nós poderemos cobrar, a imprensa pode cobrar, a torcida pode cobrar, mas não dá realmente. 2 jogos, o cara é remanescente esse elenco do Mancini, não tem peças. A partir do momento que cheguem as contratações, ele trabalhe, ele vai botar o seu DNA, vai botar a cara dele pro time do Ceará, aí sim a gente vai poder cobrar. No momento é ter paciência, né? Isso. Paciência, porque senão não dá. Se começar a cobrar do treinador, e tomara que isso não aconteça, que o Ceará não incorra nos erros do ano passado, 4 mudanças de treinador, isso é terrível para um time de futebol, né? Infelizmente no Brasil é dessa forma, o time perde 3, 4, aí o treinador já fica avisado, vamos botar o treinador para fora, né? Eu acho que deve se dar tempo. Aliás, o meu assim, planejamento de um time de futebol teria que ser o seguinte: vou contratar um treinador no início do ano, vou conversar com ele, vou atendê-lo no pedido dele, das peças que ele quer para jogar, e dar tempo a ele. Dá tempo para ele trabalhar, tranquilidade para ele trabalhar. Eu sei que no futebol isso talvez seja até um sonho, né? Porque o time vive de resultados. Mas assim, se você continua com a política errada de mandar treinador embora 4 numa temporada, o que você vai conquistar? Nada. Eu ainda fico pensando naquela temporada do Morínigo, que era um grande treinador. Só porque o cara perdeu 2, foi campeão da Copa do Nordeste praticamente, né? Ele deixou 99,9% a conquista da Copa do Nordeste. O Barroca chegou e foi só para um jogo, foi campeão. Ele ainda fez força pra perder, né? Pois fez é, força pra aquele jogo ali perder. foi cruel. Aí foi pros pênaltis ainda. É verdade, eu acho que foi uma injustiça tremenda com o Morínigo. Se o Ceará, talvez, ninguém pode prever, permaneceria, voltaria à primeira divisão, só se a gente voltasse no tempo, e ninguém volta no tempo, o tempo não volta, né? Para ver se teria dado certo com o Morínigo. Mas eu acredito que sim. Ele tinha um bom sistema de jogo, tinha o Vitor Gabriel que marcava gols para Dedéu, né? Saudades. Com o Morínigo, que saudade, né? Pois é, do Vitor Gabriel, que fazia gols, era um cara raçudo, né? Mas a bola chegava também para ele, né? Com o Morínigo a bola chegava para ele também. Não chega hoje na atualidade. Mas vamos dar tempo ao Condé, que essas peças cheguem, que ele arme o time do Ceará e sim, poderemos cobrar. Exatamente. E falando ainda sobre arquibancada, pressão, a gente tem aqui, já tinha um cara que veio das arquibancadas. Você narrava jogos nas arquibancadas, né? Pois é, rapaz. Nesse tempo eu não queria ter conhecido o Vitor Manuel, né? Pra Aí, gente meu amigo, ficar chegando ali. colando junto era sucesso. O Eu cara vou te hoje tá contar. com tudo nas redes sociais aí. E Vitor, falando um pouco mais sobre o perfil passado de glórias, né, cara? Como é que foi que teve assim um momento assim, vou criar aqui um perfil para poder falar do Ceará e trazer essa questão, que é uma paixão que você carrega também nas redes sociais? Cara, tudo começou porque em 2020 o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, né? Bicampeão invicto. Só que tava em meio pandemia. E aí a gente não tava tendo os jogos aqui e lá, né? O Ceará, inclusive, foi campeão em Pituaçu, né? Pituaçu, né? isso, Lá. Pituaçu. E aí, quando o Ceará foi campeão, eu entrei em contato com várias páginas do Ceará
pra pedir informação em relação a quanto que o time ia chegar, que horas, porque como não tava podendo aglomerar, tava tendo aquele drive-in lá no estacionamento do Iguatemi. E aí o time ia do aeroporto pra lá. Só que do aeroporto pra lá iam fazer uma carreata atrás do caminhão de bombeiros lá que o time ia estar. E aí eu perguntei para inúmeras páginas e nenhum me respondeu. Aí eu, macho, um dia eu vou fazer uma página e todo o que a galera quiser saber eu vou responder. E aí eu fiquei martelando isso na minha cabeça. Quando foi em 2021, um ano depois, mais ou menos em julho, eu vou criar agora. E aí eu criei a página no intuito de trazer informação pra galera e o que a galera tivesse dúvidas e tivesse dentro do meu alcance sobre o Ceará Esporte Clube, eu ia trazer. E hoje, eu acho que talvez hoje seja a única página que faça isso. A minha caixa de mensagem do Instagram é sempre zerada, porque a galera mandou uma mensagem, pode ser a maior besteira, eu leio e vou responder a galera, vou interagir, legal. Eu converso. E aí surgiu o Passado de Glórias através disso, porque eu não tive resposta de uma coisa, e aí eu vou atrás. Aí eu comecei com... Foi bem no meio de 2021, foi quando o Ceará tava naquela briga ali para a Sul-Americana. E aí graças a Deus tinha dado tudo certo, aí começou a janela de transferência, aí começou a engajar. E aí no ano seguinte o Ceará acabou caindo, mas me mantive forte, né, em 2022. E aqui estou eu, depois de 3 anos, mais de quase 50 milhões de visualização e 30 e poucos mil seguidores. E como é que é fazer esses vídeos mais engraçados, né? Porque o momento do time não é dos melhores, né, Vitor? Mas como é que é trazer o riso pro torcedor num momento tão delicado que é jogar essa Série B? Tá difícil o negócio, né? Cara, inclusive quando eu comecei, eu não mostrava o rosto. O meu intuito era só informar. Só informar e acabou. Mas eu vi que com a necessidade do Ceará não tá bem, e eu tinha que crescer de um jeito ou de outro. Sim. O Instagram, se você não der resultado, então... E aí o que é que eu fiz? Eu vou ter que migrar o meu conteúdo. E aí eu percebi isso ano passado. Depois de setembro ali, foi quando o Ceará bem dizer já tava... não sobe mais? Sim. Aí eu, mas daqui do meio pra frente aqui vai ser triste. Vou ter que migrar. A minha página tinha um logo do Passado de Glórias e tudo. Aí eu, vou botar minha cara aqui primeiro no perfil pra começar a galera ver quem eu sou, né? Sim. Passei a gravar um vídeo ou outro, mas só conversando, bom dia e tal. A galera começou a curtir, mandava aparecer mais. Aí fui levando, aí tem um amigo meu, o Bruno, que ele também grava pro Ceará. Ele tem uns 18 mil, mais ou menos. Na época ele tinha 10, eu tinha 20 e poucos. E aí o Fortaleza foi pra final da Sul-Americana. Aí eu não acredito que isso vai acontecer com o Ceará, não, mano. E eu perdido já, você vai acabar com o resto do ano do Ceará. Aí ele falou assim, se perder, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Aí a gente conversando, nunca tinha se visto, eu e ele, só pelo Instagram. Aí ele falou assim, na hora do jogo, se for pros pênaltis e o Fortaleza perder, eu já tenho um conteúdo pra gente fazer amanhã. Aí beleza, perdeu. E o pior é que na hora do jogo, eu errei as contagens, porque eu tava vendo pelo aplicativo, aí eu perdi as contagens. Aí quando eu vi que um da LDU perdeu e o do Fortaleza fez, aí eu, pronto, foi campeão. E eu desliguei. Aí o meu irmão foi e tava assistindo. Ele, não acabou. Aí eu, enfim, Fortaleza perdeu. Quando foi no outro dia, eu fiz o primeiro vídeo aparecendo. Que foi eu correndo no meio da rua, eu e esse meu amigo, dizendo assim, quando o assunto é estressar a torcida do Fortaleza, a gente é mestre. Aí era a gente correndo atrás de um torcedor do Fortaleza, e os caras correndo da gente. E aí esse vídeo deu quase 300 mil visualizações. Aí eu manchei agora. Comecei a gravar, mostrando minha cara e tudo. E aí surgiu o Manuel, né, no Passado de Glórias, que antes eu era só oculto. E aí eu vi a necessidade eu vi que a torcida do Ceará engaja muito. Mesmo o time não tá mal, a torcida tá lá. Nem que seja pra criticar, o pessoal tá lá. Sim. E aí eu vi também que a torcida do Fortaleza fica muito doida comigo. Quando perde, eu vou lá e fresco. Fica zoando. Porque assim, eles frescam com a gente direto. O Ceará caiu, já é um motivo pra eles frescar, tá na Série B. Sim. Mas e tem hora que eu fico doido com isso. Mas aí tão frescando, mas agora também vou ter que aguentar. E aí eu comecei a gravar... Devolvendo a mesma moeda. Comecei a gravar vídeo de quando o Fortaleza perde. Eu frescando com ele, pego o secador e vou frescar. Aí eu, se for chorar, manda áudio. Aí comecei. Aí foi ano passado, teve os clássicos da Copa do Nordeste. O Ceará ganhou aquele de 3-2, né? Se classificou. Sim. E mais uma vez foi pra final em cima deles, né? Verdade.
E aí foi aí onde tudo bombou. Inclusive o começo do ano é sempre a melhor época, porque como pega tanto os clássicos como fase de título, essas coisas assim, eu vou postar uma coisa, se tratando do Ceará e Fortaleza, engaja das duas torcidas. Hoje eu tenho muito seguidor do Fortaleza também. Os caras estão lá só pra me criticar ou pra fazer coisa. Mas tá ali acompanhando, mas estão lá. E aí foi assim que surgiu. Fale mal, mas me dê audiência, exatamente. Né? Meu amigo, assim tá bom demais. Exatamente. E tem algum ídolo, cara, assim, aqui do meio, que tu acha assim, pô, esse cara aqui eu vislumbro, assim, é massa de acompanhar. De influencer? De influencer, assim, que te inspirou? Cara, de página do Ceará não, mas em relação a vídeo, eu acompanho muito o Caio Oliveira. Ele nunca foi em relação a futebol, ele sempre foi de outro tipo de conteúdo. Ele do Ceará, né? O Caio, isso, Caio. E aí ele tá na internet desde 2010. Desde o Chafudaria. Do Chafudaria. As antigas. E aí ele Chafudaria não, é Chafudaria? Chafudaria. Chafudaria. E aí ele foi, tipo, eu sempre me inspirei muito nele. Do estilo de vídeo, da emoção que ele traz, dele ser carismático. E aí eu fui pegando essas coisas. Aí também agora com o surgimento do Pobrecho, né, de 2019 pra cá. E aí a gente vai vendo um e outro. E aí é mais ou menos neles que eu me inspiro em relação a tipo de conteúdo. Inclusive hoje, acho que por necessidade da internet, o Caio parou de fazer mais vídeo assim, de humor de vida, pra fazer mais voltado ao futebol, né? E aí hoje tá casando os conteúdos, né? Então já vai pegando a caroninha ali. Isso é massa demais, viu, Vitor Manuel? Foi uma satisfação ter você aqui hoje no CearáCast para falar sobre o momento do clube e também trazer um pouco da história do passado de glórias. Muito obrigado pela sua participação e as portas estão sempre abertas aqui do CearáCast. Volte sempre que puder. Cara, agradeço pelo convite a todo mundo aqui do Sistema Verdes Mares, inclusive você que é o principal. E meu amigo Jotinha aqui, prazer enorme estar com você aqui. E é isso, muito obrigado. Sempre que precisar pode chamar que estarei por aqui. Só me chamar que eu vou, né? Tá na época de Fortal. Então, Jotinha, o Caio Ricardo aqui tá dizendo que seu look hoje tá uma coisa assim exuberante. Tá mesmo, rapaz, ele gosta de brincar comigo, Caio. Mas é uma boa pessoa, eu gosto dele. Mas você tá bonito mesmo, viu, Jotinha? Tá elegante. Tá diferente, né? Muito obrigado. Samuel, muito obrigado, viu, Jotinha, mais uma vez aqui, satisfação. Você sempre dá uma aula aqui no CearáCast com sua história no Vozão, falando de momento do clube. Muito obrigado mais uma vez. Legal, tô sempre solícito, é só ligar que eu venho, manda mensagem, tô sempre olhando ali o celular. E é um prazer realmente, assim, poder falar aqui com você, conhecer o Vitor Manuel, né, que eu vou a partir de agora seguir lá no Instagram, o Passado de Glórias. E lembrar desse Passado de Glórias do Ceará, deixar um recado aqui pro torcedor do Ceará. O time do Ceará realmente é um time que nos dá alegria, né? Já nos deu tantas alegrias nesse passado tão glorioso dele, aproveitando aqui o mote aqui da página do Vitor, né? O passado de glória do Ceará é tremendo. E que tomara que os homens que cuidam do Ceará, que administram o Ceará, possam continuar dando à sua torcida, a esse mais de 1 milhão de torcedores espalhados no Brasil inteiro, alegrias, né? Porque o torcedor do Ceará está meio ressabiado, meio chateado, caiu 2022, ainda permanece na Série B, a expectativa da torcida do Ceará é voltar à primeira divisão. Então, por favor, cuidem desse Ceará como o torcedor do Ceará precisa que vocês cuidem, né? Pensando só no Ceará mesmo, né? Pensando tão somente no Ceará, no engrandecimento do Ceará. Um abraço, hein, torcida alvinegra, e segue aqui a gente nesse podcast, acompanha a gente aí nas redes sociais da Verdinha, né? Isso. Na TV Diário, né, Samuel? Exatamente. E a gente vai fazendo aqui o Beleza, viu, Samuel? Beleza, né? E até um detalhe, viu? Agradecer também, em especial ao Kid Júnior, que é o rapaz, esse aí, vou te contar. Né? Hoje, sem desmerecer ninguém, mas você ter o Kid Júnior na direção aqui do podcast é uma honra para todos nós. Tem muita história para contar, né? É verdade. O Caio Ricardo aí só que não pode atuar aqueles comprimidos, né? Deixa quieto. Muito obrigado, Kid Júnior, aqui nosso diretor hoje, um baita fotógrafo aqui do Sistema Verdes Mares. Agradecer também ao Caio Ricardo, ajudando aqui na coordenação, viu, Caio? Agradeço demais aí pelo bate-papo aí aqui no fone de ouvido. Obrigado você também que acompanhou a gente aqui até o final, tá? Pegou o episódio na TV Diário, que vai ao ar toda quinta-feira? Pegou pela metade? Vai lá no YouTube do Jogada, dá aquela moral, curte, compartilha com os amigos. Estaremos toda quinta-feira às 8h34 da noite, pontualmente na telinha da TV Diário. Na Verdinha, aos domingos de manhã, tem o CearáCast e você também pode ouvir no tocador de áudio, no Spotify, todo o episódio redondo aqui do CearáCast. Hoje com o Vitor Manuel, com o J. Rômulo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, torcedor.